Hoje, 21 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Data de extrema importância para a promoção da boa convivência harmoniosa entre as diversas crenças e tradições religiosas. Quem traz mais detalhes ao vivo, Alexandre Paes. Pois é, Jordevar, boa tarde para você quem nos assiste. E a intolerância religiosa, inclusive, chegou a ser tema em uma das redações de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, é um tema de extrema relevância e hoje, no Dia Nacional de Combate a essa intolerância religiosa, a gente veio trazer alguns dos tipos de, às vezes, preconceito e também termos que são já usados de forma pejorativa para estar ofendendo outros tipos de religião. Um deles, que é muito usado, por exemplo, é ligar qualquer tipo de religião de matriz africana a falar assim, o fulano de tal é macumbeiro. E não, isso sim é considerado como crime e também intolerância religiosa. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com a Sandra Maria Chaves, ela é socióloga e traz os detalhes pra gente. Sandra, uma boa tarde para você. Falar sobre religião é muito amplo, que a gente tem centenas, diversas religiões aí, mas no Brasil algumas são mais comuns. Hoje, aqui no nosso país, quais são as religiões, os segmentos religiosos que mais sofrem intolerância? Boa tarde. Boa tarde, querida. Boa tarde, telespectadores. Hoje, aqui no Brasil, os que mais são frutos dessa violência são membros das religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, tambor de Minas, entre outros. Mas também acontece com os adeptos do Islã, os muçulmanos e muçulmanas. O que seria intolerância religiosa para quem não entende do assunto? Intolerância é todo sentimento seguido de uma ação que vai como uma forma de repulsa àquela tradição religiosa que eu muitas vezes nem conheço, mas eu julgo como errada, e aí vem a violência, seja em forma de palavras, seja em forma de ações, seja em forma de, inclusive, segregação social, que também acontece. Hoje a aderência das religiões mais elevadas no Brasil é principalmente a questão do cristianismo, né? Ou seja, os cristãos, de certa maneira, ou do segmento católico, ou então do segmento evangélico, como é denominado. Também existe muito essa intolerância ou essa prática de preconceito para com esses dois tipos de segmento religioso? O que acontece é que o majoritário, ele não sofre discriminação, no sentido de voz, vez, não necessariamente de números. Mas algumas categorias específicas dentro do cristianismo podem sofrer algum tipo de estereótipo, né? Como, por exemplo, às vezes até a palavra crente, como aquele que crê dentro da sociologia, mas dentro do tronco evangélico, são conhecidos como aquele crente. E que às vezes essa palavra vem com um pejorativo, como se fosse algo negativo. E na verdade é apenas aquele que crê. Ou o carola, ou a pessoa que é adepta do catolicismo e que tem uma vertente um pouco mais conservadora. Às vezes acontece ela ser denominada como algo estereotipada ou negativada, o que na verdade também não procede. Quais são os prejuízos da intolerância religiosa para a sociedade de maneira geral? São enormes. Primeiro porque isso é uma forma de você discriminar, de você ter uma repulsa a essa determinada categoria sem o prévio conhecimento. Então, você vai ter um prejuízo, por exemplo, no trabalho, que se você descobre que o seu colega é um candomblecista, um bandista, não vou trabalhar com ele, chefe, tira ele da minha equipe, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, ele pode ser uma pessoa excepcional enquanto colega. Não precisa ser adepta, né, para você também ser colega de trabalho ou uma amizade, enfim. Então, você perde amizade, você perde formas de trabalho, você perde, inclusive, a possibilidade de aprender que o diferente não é nem ofensivo e nem ameaça. Muitíssimo obrigado pela participação aqui, Sandra, socióloga, trouxe informações valiosas. Afinal de contas, Jordevar, a gente vive uma sociedade que sim, ela é diversa. Independentemente do segmento religioso ou da crença, é necessário que todos respeitem e também saibam diferenciar o que é preconceito e piadinha, porque querendo ou não, isso é ofensivo, também é considerado um crime e nós temos que respeitar a diversidade e também o segmento religioso do próximo. Eu volto com você no estúdio.